Sejam bem-vindos ao canal Juntinho com a Cacá. Meu nome é Kátia e quero eu aqui neste vídeo relatar sobre a quarta experiência de EQM que eu tive. Foi precisamente no ano de 2011. Nesta época eu ainda trabalhava em um hospital daqui da minha cidade, no qual eu trabalhei até eu aposentar, né? E hoje eu sou aposentada, graças a Deus. Então, naquela semana, eu estava trabalhando no horário de 15 às 23. E no primeiro dia que aconteceu o episódio da EQM, eu cheguei em casa por volta de meia-noite, tomei o meu banho e fui dormir. Quando eu deito na minha cama, eu ouço uma voz me falando com autoridade, mas uma autoridade que transmitia amor, paz, que transmitia felicidade, uma voz de autoridade, mas meiga ao mesmo tempo, suave, que transmitia confiança. Eu não sei nem explicar, mas era desta forma. E essa voz me falava assim: vou te mostrar coisas que você nunca viu. Essa voz me repetiu por 3 vezes essas palavras. Vou te mostrar coisas que você nunca viu. E na terceira vez que eu ouvi essa voz me falando essas palavras, eu comecei a sentir o meu espírito sendo sugado do meu corpo. Eu estava deitada, né? E eu senti uma força sugando o meu espírito do meu corpo para cima, como se fosse um imã muito forte, sugando o meu espírito do meu corpo para cima. E aí já tirou todo o meu fôlego, eu fiquei sem ar, fiquei com falta de ar, foi tirado todo o meu fôlego e eu sentindo o meu espírito sendo deslocado do meu corpo por uma força muito grande, que eu não sei explicar que tipo de força era aquela, é uma força sobrenatural. Para mim, é uma força sobrenatural. E eu falava no meu pensamento, porque eu não conseguia falar. Eu sentia falta de ar, tirou todo o meu fôlego, parecia que eu estava morrendo. E eu falava na minha mente: meu Deus, não me deixa morrer. Eu tô com medo de morrer, não me deixa morrer, me ajuda. Faz isso parar, faz isso parar. Na minha mente eu falava assim com Deus: meu Deus, me ajuda, não me deixa morrer. Eu achei que eu estava morrendo, né? Mas aí eu senti o meu espírito se acomodar no meu corpo. Eu senti que ele foi acomodando, até que eu me acalmei, né? Eu me acalmei e dormi a noite inteira. Aí no outro dia eu fui trabalhar normalmente, estava no mesmo horário, de 15 às 23. Quando largo o serviço às 23, eu chego em casa no mesmo horário, por volta de 0h, meia-noite, né? Vamos se dizer assim. Aí tomo meu banho. Quando eu deito na cama, eu começo a sentir novamente falta de ar, meu fôlego sendo retirado completamente, aquela luta para respirar, e eu senti a minha língua enrolar dessa vez. Foi uma coisa de louco, parecia que eu estava morrendo. E eu sentia o meu espírito sendo sugado por uma força muito grande, como se estivesse sugando mesmo para cima o meu espírito do meu corpo. E eu sentia o meu espírito descolando, sendo sugado do meu corpo por aquela força que eu não sei explicar, uma força sobrenatural. E imediatamente eu comecei a gritar em pensamento, porque eu não conseguia falar. Eu gritava na minha mente: meu Deus, não me deixa morrer, me ajuda, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Eu senti medo, porque eu nunca tinha passado por uma experiência igual a essa, né? Então, assim,
eu senti que eu estava morrendo, parecia que eu estava morrendo, né, naquele momento. E a língua enrolando, falta de ar, foi tirado todo o meu fôlego, e o meu espírito sendo sugado daquela forma, por aquela força. Então, assim, para mim foi uma coisa totalmente diferente, que eu nunca passei, uma experiência completamente diferente, que eu nunca tinha passado na minha vida. E aí eu gritava na minha mente: Senhor, não me deixa morrer, meu Deus, me ajuda, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E aí novamente eu senti o meu espírito se acomodando novamente no meu corpo, foi se acomodando, até que aquietou e eu dormi, consegui dormir a noite inteira. E no outro dia, eu estava no mesmo horário, fui trabalhar de 15 às 23 novamente. Quando eu chego em casa, que eu tomo meu banho, aí eu resolvi fazer diferente. Eu joelhei na frente da minha cama e orei pedindo a Deus, falando com o Senhor: Senhor, se o Senhor quer me mostrar algo igual o Senhor me falou, eu quero ver. Só que o Senhor não deixa eu sentir essas coisas que eu estou sentindo, não, que eu estou com medo. Essa falta de ar, o espírito descolando do corpo, não deixa eu sentir essas coisas, não, porque eu estou com medo. E no mesmo momento que eu deitei na cama, foi só enquanto eu deitei na cama, meu espírito foi retirado do meu corpo numa velocidade que, se eu fosse falar que é a velocidade da luz, ainda é pouco. Foi como se fosse assim, ó, com muita rapidez mesmo. E assim que o meu espírito foi retirado do corpo, o meu espírito já estava no meu quarto, eu estava em pé, flutuando no ar, me olhando deitada na cama, meu esposo dormindo do meu lado e eu deitada na cama, meu espírito em pé, aos pés da cama, e eu vendo eu e meu esposo na cama, o meu corpo na cama e o meu esposo dormindo na cama do meu lado. E nesse momento, eu comecei a querer andar na casa. No momento que eu fui para o corredor para descer as escadas, para ir para a sala, eu deparei com vários demônios tentando bloquear a minha passagem. Eles não queriam deixar eu passar. E eu lutava com esses demônios no ar, nos ares. Porque eu não andava, eu flutuava. O meu espírito flutuava, ele não andava. E eu lutava com aqueles demônios, eles tentando me bloquear, eu lutava mentalmente com eles, eu não sei explicar, mas era mentalmente. Parecia que saía uma força da minha mente que alcançava eles e aí eles iam abrindo o caminho para mim passar. E quando eu cheguei na sala, tinha mais deles ainda, mais demônios, tentando bloquear a minha passagem. Mas esses demônios, eu não via eles, eu sentia eles. Sentia aquelas forças malignas ao meu redor. Eu não via eles, mas eu sentia que tinha algum espírito maligno tentando me bloquear de alguma forma para que eu não conseguisse andar na minha casa, espiritualmente falando. E aí eu lutava com aqueles demônios no ar, porque eu flutuava o tempo inteiro. Eu senti uma leveza muito grande no meu corpo espiritual, porque não era físico, eu flutuava. E aí, quando eu cheguei na minha cozinha, que eu fui tentar sair para fora, eu percebi que uma força maior me bloqueava, mas essa força maior não era esses espíritos malignos, era a força maior que sugou o meu espírito do meu corpo. Era essa força maior que de alguma forma
a porta da cozinha era o limite para mim não sair para fora. Eu não podia ultrapassar a porta da cozinha para fora. Então, a porta da cozinha era o limite. E quando eu percebi que eu não podia sair para fora, que a porta da cozinha era o limite, o meu espírito foi sugado numa velocidade, numa rapidez, e eu fui parar novamente no meu quarto. O meu espírito, eu não voltei para o meu corpo nesse momento. Eu fui parar no meu quarto. E do meu quarto, entre a parede do meu quarto e a parede do meu filho, eu via o meu filho deitado na cama dele, no quarto dele, entre essas paredes. Eu não sei explicar, mas a minha visão via através das paredes. Eu conseguia ver o meu filho deitado na cama dele, entre a parede do meu quarto e a parede do quarto do meu filho. Eu conseguia ver ele deitado no quarto dele. E eu me via deitada na cama, o meu corpo físico, e via o meu esposo deitado do meu lado na cama também. E nesse exato momento que eu presenciei essa cena de ver o meu corpo e o corpo do meu esposo ali deitado, uma força sugou o meu espírito com muita velocidade, com muita rapidez, para o meu corpo novamente. Aí eu abri os olhos, olhei o meu esposo do lado, na cama, e de repente meu espírito é sugado novamente numa velocidade muito rápida do meu corpo. Muito rápida mesmo. Não sei explicar que velocidade era aquela, mas parece ser mais rápida do que a luz, porque foi muito rápido. Foi questão de segundos. E dessa vez o meu espírito foi levado para um local que tinha um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, tinha umas 10 pessoas mais ou menos nesse local. Um grupo de 10 pessoas mais ou menos. E essas pessoas, eu percebi que elas estavam possessas de demônios. E eu sabia que eu tinha que expulsar aqueles demônios dos corpos daquelas pessoas. E eu começava a pôr a mão na cabeça dessas pessoas, e essas pessoas caíam no chão, e eu expulsava aqueles demônios, e aqueles demônios saíam dos corpos daquelas pessoas, e aquelas pessoas eram libertas pelo nome de Jesus. Porque eu expulsava aqueles demônios no nome de Jesus, e eles iam embora. E no momento que eu terminei de fazer isso, o meu espírito novamente foi sugado de onde eu estava para o meu quarto novamente. E só que eu não voltei para o meu corpo, meu espírito foi parar no meu quarto, numa velocidade muito rápida do local que eu estava para o meu quarto. E nesse momento, eu olho de novo entre a parede do meu quarto e a parede do quarto do meu filho. Eu consigo ver entre as paredes o meu filho dormindo no quarto dele. E eu olho para minha cama e me vejo lá o meu corpo físico deitado e o meu esposo deitado do meu lado. E nesse exato momento que eu olho para o meu corpo, o meu espírito volta numa velocidade muito rápida para o meu corpo. Eu abro os meus olhos novamente, olho para o meu esposo deitado do meu lado e imediatamente, novamente, o meu corpo é retirado, o meu espírito é retirado do meu corpo nessa velocidade tremenda. E novamente eu me deparo em um outro local. Só que dessa vez, o local em que eu fui parar não era o Brasil, não era o nosso país. Eu estava em um outro país que eu não sei explicar que país é aquele, não sei que país é aquele que o meu espírito foi levado. Eu só sei que eu escutava uma voz, a mesma voz, mas assim, aquela voz ecoava o mundo inteiro, não era só na minha mente, ela estrondava o mundo inteiro, aquela voz. Aquela voz conversava o tempo inteiro comigo, o tempo
inteiro que eu estava neste local. E nesse local eu via pessoas de várias nacionalidades, de várias raças, de várias culturas. E eu ouvia aquela voz estrondosa que estrondava, ecoava, o mundo inteiro. Eu não sei explicar, mas é uma coisa tremenda. Essa voz ecoava o mundo inteiro e eu sentia ela na minha mente. Uma voz de autoridade, mas de amor ao mesmo tempo, de paz. E eu sabia o objetivo que eu estava ali, por que eu fui levada para ali. Eu já sabia a finalidade de estar ali naquele local. Só que de alguma forma eu não consigo expressar para as pessoas o porquê de estar ali. Mas eu sabia o porquê que eu estava ali e eu cumpri a minha finalidade ali. Eu cumpri o que eu tinha que fazer ali. Só que eu não consigo falar o que eu fazia ali. Mas na minha mente eu sei, entendo perfeitamente o que eu estava fazendo ali, cumpri a minha tarefa ali. Terminei tudo que eu tinha que fazer ali, só que de alguma forma, essa força maior, vamos falar assim, eu creio que é Deus, né? Essa força maior que sugou o meu espírito do meu corpo, me levou para esse lugar, me deu essa tarefa para me fazer, eu consegui cumprir essa tarefa lá. Eu sei o que eu fiz lá, só que eu não posso contar. É uma coisa que está oculto entre eu e Deus. Então, quando eu terminei essa tarefa lá que eu tinha que fazer, que cumpri, novamente eu senti meu espírito sendo sugado daquele lugar e eu voltei numa velocidade tremenda para o meu quarto, o meu espírito, né? Não voltei imediatamente para o meu corpo. Eu parei em frente à minha cama novamente, aos pés da minha cama, vi meu filho deitado no quarto dele, na cama dele, entre as paredes, e vi o meu corpo físico deitado na cama e o meu esposo deitado do meu lado na cama. E imediatamente o meu espírito voltou para o meu corpo numa velocidade tremenda, mais rápido do que a velocidade da luz, porque foi muito, muito rápido que não deu para mim sentir eu voltando, nem o meu espírito saindo, nem o meu espírito voltando. Eu só sei que saiu de uma vez e voltou de uma vez. Então Deus atendeu o meu pedido e não deixou eu sentir aquelas coisas mais. E foi rápido, eu voltei para o meu corpo e no momento que eu voltei para o meu corpo físico, eu senti um cansaço tão grande, um cansaço físico, mental. Eu senti um cansaço muito grande, tanto físico como mental e espiritual, tudo junto. E nesse momento eu senti uma mão enorme sobre a minha cabeça. Eu senti uma mão suave, enorme, e aquela mão suavizou todo o meu corpo. Aquela mão me transmitiu paz, me transmitiu força, porque o cansaço que eu estava sentindo sumiu de uma vez. Eu senti aquela paz, aquela suavidade, aquele aconchego. Eu senti uma paz muito grande no momento que aquela mão enorme tocou na minha cabeça e ficou tocando na minha cabeça até eu dormir. Eu dormi sentindo aquela mão na minha cabeça. Mas que coisa gostosa que eu senti. É um momento de paz e de prazer e de calmaria. Eu senti um refrigério tão grande na minha alma, no meu corpo, que aquele cansaço físico foi embora, aquele cansaço mental foi embora. Tudo que eu estava sentindo de cansaço sumiu do meu corpo. E eu consegui ter uma noite tranquila. E no outro dia eu acordei com todo o vigor, com toda a força. Essa é a minha quarta experiência, né? E no próximo vídeo eu quero contar a minha quinta experiência, né? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueçam de se inscrever no canal se você não é inscrito, né?
deixa o seu joinha, né? Comenta, compartilha e fiquem com Deus. Até o